Queridos irmãos, tomemos a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 13. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 13. Vamos acompanhar com a participação dos irmãos a leitura desse texto até o verso 16. Eu vou ler o verso ímpar e os irmãos lerão os versos pares. Diz a palavra de Deus assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Amado Deus, louvamos o Teu nome por Tua palavra. E agora, Senhor, clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da Tua palavra, dispondo o nosso coração a obedecê-la. Abençoa a vida de cada pessoa que veio à Tua casa Te adorar e agora, Deus, assentado aqui, quer receber a instrução da Tua palavra. Dar ao Teu servo que fala contigo lábios ungidos, mente lúcida, coração aquecido, para comunicar a Tua palavra aos Teus filhos nessa noite. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 4 da carta aos Efésios é um capítulo magnífico. O apóstolo Paulo, a partir desse verso 13, está desenvolvendo o seu pensamento sobre a edificação do corpo de Cristo. Primeiramente, ele diz que Deus levanta pessoas no meio da igreja, capacita-as com dons espirituais, para que estas realizem o propósito da edificação do corpo de Cristo. Evidentemente, este será um processo longo. Não se faz a edificação do corpo de Cristo, a igreja, da noite para o dia, nem do dia para a noite. É um processo longo que vai chegar, conforme diz essas três frases, repletas de sentido aqui. Olhem comigo no versículo número 13. Até que todos cheguemos, primeiro, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Depois diz, a perfeita varonilidade. E finalmente, o que diz? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Perceberam que há um desenvolver nesse processo de ser edificado como corpo de Cristo? Este é o alvo em que, como a igreja, nós havemos de chegar um dia exatamente a isto, a plenitude da estatura, a plenitude de Cristo, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, este é o alvo em que nós, como igreja, havemos de chegar um dia. É interessante que o verbo é chegar. Todos nós devemos ter como desejo no coração chegar a ser exatamente assim como o apóstolo Paulo está dizendo. Significa literalmente vir ao encontro de. É assim que o termo no grego katanto quer dizer. Alguém que chega a ser, que alcança, que vem ao encontro de. E como a primeira e a terceira frases referem-se explicitamente a chegar, a parecer-se com o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Alguns estudiosos, inclusive Marcos Barth,
ele interpreta essa segunda frase, a perfeita varonilidade, como sendo também uma referência a Cristo. Perfeita varonilidade é o nosso propósito, ser como Jesus, a perfeita varonilidade. E traduz essa frase com o homem perfeito. Ele diz, para que nós chegamos a ser como o homem perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que nos chamou para pertencer a Ele. E Ele retrata a igreja como sendo a noiva de Cristo. E pensando sobre isso, nós temos tido a oportunidade, ao estudar o livro do Apocalipse, de conhecer um pouco mais do noivo. Mas nesta semana nós vamos falar um pouco da noiva. E já começamos hoje falando exatamente sobre essa noiva de Cristo saindo numa procissão jubilosa, numa procissão que vai chegar à presença do noivo para encontrar-se com ele na sua vinda triunfante. A igreja não pode ser estática. A igreja não pode se tornar um ambiente de uma mesmice, porque nós temos um propósito: chegar a nos parecer cada vez mais com Cristo. Portanto, é uma reconstrução atraente e certamente de acordo com o desenvolvimento da linguagem figurada da noiva e do noivo. Nós encontramos isso mais claramente no capítulo 5 de Efésios, versículos 25 a 27, que o apóstolo Paulo vai dizer exatamente assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para que Cristo se entregou pela igreja? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Verso 27, vamos juntos? Efésios 5, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Que maravilha, queridos irmãos! Deus em Cristo nos resgatou do poder do pecado, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e agora quer que nós sejamos apresentados como a noiva para o seu noivo, sem ruga, sem mancha, mas santos e sem defeito. Entretanto, meus irmãos, parece um pouco forçada essa ideia, porque onde havemos de chegar, ou que encontraremos, não é simplesmente o Filho de Deus, mas sim a unidade da fé. Temos que passar por esse ambiente da unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, não simplesmente Cristo, mas sim a medida da estatura da plenitude de Cristo. E nessa noite, pensando que nós temos este alvo para chegar, eu quero falar com os irmãos, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que o seu coração se inflame por essa verdade de Deus sobre a unidade cristã, que exige a maturidade do nosso crescimento. Há uma palavra-chave aí, e a palavra é maturidade. Esse texto nos traz pelo menos 3 lições preciosas sobre esta verdade da unidade cristã, exigindo a maturidade do nosso crescimento. Primeiro, nós temos como igreja o alvo de alcançar a perfeição no sentido de maturidade na unidade. Nós temos como igreja do Senhor o dever de alcançar esse alvo, a perfeição, no sentido de maturidade na unidade. O verso 13 é desafiador para nós nesse sentido. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu irmão, minha irmã, isso só é possível, e essa maturidade na unidade
alcançando a perfeição nesse sentido, só é possível à medida que nós conhecemos mais a Jesus. Provém de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é onde começa a se alcançar este alvo, de confiar nele, de crescer para dentro dele. Essa é a ideia que o texto nos traz. Nós fazemos uma pausa para notar que a unidade da igreja, embora em certo sentido já tenha sido dada e ela seja inviolável, essa unidade ela já existe. Deus já concedeu à igreja a condição de viver em unidade. Mas ainda, queridos, conforme nós já vimos, ainda precisa, num outro sentido, ser tanto mantida como atingida. No verso 3, no capítulo 4, olhe como Paulo diz que isso deve ser mantido, a unidade da igreja. O que diz o verso 3? Vamos ler juntos? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos. É preciso ser mantida, mas também é preciso ser atingida. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os dois verbos aqui são surpreendentes. Se a unidade já existe como um dom, como é que ela ainda precisa ser atingida? Se Deus já deu à igreja a condição de viver em unidade, por que eu ainda preciso atingir a unidade como um alvo? Provavelmente, meus irmãos, nós devamos responder que assim como a unidade precisa ser preservada visivelmente, para que todos saibam, para que todos vejam que há uma unidade visível, essa unidade visível, assim também ela precisa ser atingida plenamente, não só visivelmente, mas plenamente. Então, o que a gente chega à conclusão, à luz da palavra de Deus, é que existe graus de unidade. Há, pois, graus de unidade, porque há também graus de santidade. Há como crescer nessa unidade, e a unidade a qual nós devemos chegar um dia, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela unidade plena, que será possibilitada por uma plena fé no Filho de Deus, e um pleno conhecimento dele, como o apóstolo Paulo nos diz aqui. Desafiante, não é, meu irmão? Desafiante, não é, minha irmã? Nós somos chamados a desenvolver a unidade, mas para isso é preciso viver em maturidade no nosso crescimento cristão. O alvo da igreja é alcançar perfeição no sentido de maturidade da unidade. O que você tem que fazer como membro da igreja, como servo de Deus? Acima de tudo, conhecer mais a Cristo, confiar mais nele, viver para a glória dele, crescer para dentro dele. Não é se especializar em algumas coisas que a igreja realiza, mas acima de tudo, conhecer, amar, confiar e servir melhor a Cristo, o nosso Senhor. A pergunta que você tem que fazer e nós temos que fazer essa pergunta é: estamos crescendo na direção de Cristo? Qual é o nosso alvo de vida cristã? Acima de tudo, glorificar a Cristo. Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé
do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em segundo lugar, a unidade cristã exige a maturidade do nosso crescimento, porque o alvo da igreja é continuar sendo aperfeiçoada, no sentido de viver no conhecimento e na estabilidade, ou seja, não pode haver vacilação, sem vacilar, sem tropeça aqui e cai acolá. É a ideia de um crescimento constante, sem perdermos a estabilidade. Não podemos entrar numa vida de instabilidade. Olhem o que diz o versículo 14, vamos ler juntos. Diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém. Você está crescendo no conhecimento de Cristo? Amém. Não fique anão, não seja menino, não seja criança. Mas você vai dizer para mim: pastor, a Bíblia diz que a gente precisa ser como criança. Sim, eu concordo. Mas em que a Bíblia diz que eu devo ser criança? Se você ler as Escrituras com atenção, parece que esse crescimento para a maturidade é um conceito corporal, vivencial, descrevendo a igreja como uma totalidade. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode dizer: não, mas eu não dou conta, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Você no seu cantinho e eu no meu. Não, nós somos chamados a andar como igreja nessa totalidade. Mesmo assim, claramente vai depender da maturidade dos membros individuais. É todo mundo, mas é preciso que cada um se envolva mais e mais com a beleza de Cristo, com a fragrância de Cristo, com o amor de Cristo, com a vida em Cristo. É preciso que cada um, membro individual, conforme Paulo passa a dizer, para que não mais sejamos como meninos. Esse versículo 14, esta é a ênfase. E eu disse há pouco que naturalmente as Escrituras vão nos ensinar que nós devemos ser semelhantes às crianças. Mas em quê? Para parecer com a Julinha, com o Vitor e tantos outros meninos que temos entre nós. Como é que é? Para que ser criança? Para quê? Como? Ela diz que nós só devemos ser crianças na humildade e na malícia. Está lá em Mateus 18, verso 3, 1 Coríntios 14, 20. É nisso que nós devemos ser crianças, na humildade e malícia, mas não na sua ignorância, nem na sua instabilidade, não na sua falta de conhecimento. Não, nós somos chamados a ser homens e mulheres amadurecidos no conhecimento de Cristo. As crianças instáveis são como barquinhos no mar tempestuoso, inteiramente à mercê dos ventos e das ondas. Paulo está trazendo para nós esse quadro e pintando aqui um quadro gráfico. Ele diz assim: não podemos, queridos irmãos, se queremos alcançar maturidade, ficar agitados de um lado para o outro, como criança. Não podemos, como água turbulenta ou ressaca, aqui jogados para cá e para lá pelas ondas. Vamos ter atenção a isso, queridos irmãos. Nosso chamado é para a unidade e isso exige maturidade do nosso crescimento. Primeiro, quando nós buscamos a maturidade da unidade, quando nós buscamos continuar nos aperfeiçoando no sentido de viver no conhecimento
de Cristo e na firmeza em Cristo. Você tem sido uma pessoa firme em Cristo? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer aos membros da nossa igreja, sempre que eles passam na porta. Você está firme? Firme em Cristo? Seu coração está firme em Cristo? Porque, queridos irmãos, é nessa direção que nós não vamos ser como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Mantenha o seu coração firme, olhe para Jesus, mantenha a sua vida firmada nele. Finalmente, esse texto vai nos ensinar que a unidade cristã exige a maturidade do nosso crescimento, porque o alvo é também alcançar um crescimento mediante duas coisas: verdade e amor. Versículo 15 e 16, vamos ver juntos? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, nós não devemos procurar nestes versículos instrução inspirada sobre a anatomia ou sobre a fisiologia humana. Não é isso que ele está falando, de como é a anatomia humana, a fisiologia humana. A intenção do apóstolo não é ensinar como funciona o corpo humano. Ele não está querendo ensinar sobre isso, porque até ele não é um médico. Se ele precisasse disso, ele ia pedir a ajuda de Lucas. Mas ele quer nos ensinar como é que cresce o corpo de Cristo. E ele diz: o corpo de Cristo cresce em verdade e em amor. É verdade, meus irmãos, que ele emprega aqui uns termos usados por antigos escritores médicos, como Hipócrates, como Galeno, que são médicos antigos, e ele está usando termos aqui muito apropriados dele. E quase nós podemos vê-lo voltar-se para o médico amado, de cuja presença nos conta em outra epístola, em Colossenses 4,14, ele está dizendo assim, que ele queria receber uma orientação como é que funciona o corpo. Mas antes de arriscar-se a falar em linguagem técnica, de todo o ligamento do aparato inteiro do corpo humano, Paulo quer nos lembrar que isso é uma vida de intimidade com Deus em verdade e em amor. Meus irmãos, a ênfase do apóstolo Paulo recai sobre a cabeça. Olha o que ele diz aí no verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A ênfase recai sobre a cabeça, naquele em que devemos crescer, aquele que é a cabeça, Cristo, de quem o corpo cresce quando cada parte está funcionando devidamente. Meus irmãos, minhas irmãs, há um desafio para o nosso coração nessa noite. O apóstolo está colocando diante de nós esse desafio de crescer. De crescer não simplesmente em número, mas em crescer em profundidade de vida com o Senhor. Intimidade com Deus, em comunhão profunda com Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo coloca diante de nós o quadro de uma comunhão que se aprofunda. O profundo desejo de manter a unidade cristã visível, o profundo desejo de reavê-la se for perdida. Ele diz que o ministério ativo de todos os membros e um crescimento firme para a maturidade sustentada num projeto de vida pessoal. Eu quero parecer cada vez mais com Jesus. Eu quero viver para glorificar a Jesus, sustentado na verdade e no amor. É assim que diz o versículo 15. Nós precisamos manter este ideal bíblico. É um ideal, é um projeto, é um desafio, é um ideal bíblico. Claramente diante de nós precisamos colocá-lo.
A unidade da vida da igreja exige a maturidade do nosso crescimento. Para isso, eu preciso alcançar a perfeição no sentido de maturidade na unidade, ou seja, conhecer, confiar e crescer para dentro de Cristo. Eu preciso ser aperfeiçoado no sentido de conhecimento e estabilidade, diz o verso 14, ou seja, isso depende da maturidade de cada membro individualmente. É cada membro que vai desenvolver. Se somente alguns pensarem assim, nós vamos ficar com aqueles que são mais voltados para a glória de Deus e outros não. Mas Deus chama para a totalidade da igreja viver assim. Finalmente, alcançar um crescimento mediante a verdade e o amor. Crescer mediante a verdade e o amor é o alvo de cada cristão. Eu queria que nessa noite, quando fôssemos participar do pão e do vinho na ceia do Senhor, você dissesse no seu coração: eu quero cada vez mais me parecer com Cristo. Eu quero alcançar maturidade na minha vida cristã. Somente então nós viveremos uma vida que valha a pena como vida cristã. Deus nos abençoe, queridos. Deus coloque no meu e no seu coração este santo desafio e nos faça prontos a caminhar assim para a glória do nosso Deus e para o bem da sua igreja. Amém.